Olá, mais um podcast, sejam muito bem-vindas ao podcast Você Mais Mulher. Hoje é um podcast muito especial, né? Para mim é muito especial. É um podcast especial Dia das Mães, que a gente fez questão, né, de falar um pouquinho. Calma que não vai ser o primeiro, a gente tem mais um podcast super especial, que eu não vou dar spoiler aqui, mas que a gente está pensando em realmente trazer um pouco mais da nossa intimidade, da relação mãe e filho. Então hoje, o podcast, primeiro podcast Dia das Mães, vai ser com a minha mãe. Dona Carla, seja muito bem-vinda. Que prazer receber você aqui no nosso estúdio. Você que acompanha, fã de carteirinha, sempre está lá vendo, assistindo, curtindo, manda pergunta. Hoje é a sua vez. Tá preparado? Olá, Arthur, estou, com certeza. O prazer é meu de estar aqui contigo, né? A gente fica tanto tempo longe um do outro, então quando tenho a oportunidade sempre consigo dar uma escapadinha e Sim. ficar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade, né? Exato, exatamente. Tá nervosa? Um pouquinho. Um pouquinho. Não, mas vai ser tranquilo. Vai Então sim. vamos lá. Você sabe que o programa Você Mais Mulher é um programa com foco principal, né, na mulher, de preferência mulher 40 a mais, buscando sempre uma questão de longevidade, qualidade de vida. Então, assim, é um termo muito amplo, é uma palavra muito ampla. Mas me conta pra gente, o que é longevidade pra você? Hoje a longevidade para mim, que aprendi contigo, né? Muita coisa. É viver melhor e mais, né? Ter uma qualidade de vida, procuro fazer bastante atividade física, ter uma vida saudável, para poder chegar lá mais adiante com bastante saúde, né? Minha mãe faleceu muito nova, né? E então, através disso, a gente, né, contigo, acompanhar na internet, tudo, cada vez mais tentar ter essa qualidade de vida para poder chegar lá no 70, 80, bem. É, maravilha. Acho que é isso mesmo, é chegar o máximo possível com uma melhor, né, qualidade mesmo. Não é ficar com 100 anos, mas acamada, com sonda, com fralda, mas chegar no máximo possível, mas ter qualidade de vida, né? Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente da tua rotina. Você trabalha, eu já sei tudo, né? Você trabalha, você treina, o que você come, o que você gosta, como é que é o teu sono. Dá um geralzão aí. Então, a minha rotina hoje, tem gente que me chama de louca, né? Mas eu acordo às 4h30 da manhã. Às 5 horas eu tô indo para academia com a Mayara, que é a minha personal. Faço ali a minha 1 hora e pouco de treino. Depois eu vou para casa, tomo o meu whey. Antes de ir para academia eu já tomo meus suplementos também. Depois eu chego em casa, trabalho muito, o dia inteiro, às vezes à noite, mas bem feliz, porque acho que a gente trabalhando, né, a gente consegue aí acompanhar falhou. Não, vai. A gente consegue aí... Potencializar mesmo, é aquilo que a gente brinca, né? Cabeça vazia, oficina do Isso, diabo. verdade. Então, Tá ocupada, exato. aprendendo todo dia, eu sou bem aberta a informações, né? E fico muito feliz, né? Eu gosto de fazer a minha própria comida, comida saudável, até às vezes quando tu vai em casa... Aí eu sempre peço um cachorro quente, então assim, nem sei Isso. se pode falar isso, mas é o melhor cachorro quente do mundo, gente. Então assim, pra quem quiser, um dia ela passa a receita, a gente sempre pede, mas ó, minha mãe tinindo na dieta, super cuidado. É isso aí. Isso é... E aí, às vezes, à noite, depois do trabalho também, eu gosto de dar uma caminhadinha na beira-mar, que eu tenho esse privilégio, né? Que eu moro em Florianópolis, para quem não sabe. E procuro sempre, na volta da caminhada, ou eu vejo uma série, eu leio um livro e gosto também de fazer crochê, que é a minha terapia. E, às vezes, durmo muito cedo, 9h30, geralmente, eu já estou dormindo. E em torno de 20h45 eu já estou saindo do celular. Perfeito. As minhas amigas não gostam, mas esse horário eu já estou dando um tchauzinho. Viu como a lição aqui valeu? Então é ótimo, ela faz muito melhor do que eu, essa questão de indução de sono, desligar a tela. Você falou de suplemento, né, que você já toma, que a gente demorou para encaixar, né, o que é ideal. Às vezes a gente coloca uma coisinha a mais, tira uma coisa a outra. O que você usa de suplemento, né? Posso falar a idade? Pode, claro. Minha mãe tem 60 anos, fez agora em janeiro. A gente faz aniversário no mesmo dia.
E o que você tem na sua rotina de suplemento e o que você acha que é tão importante assim manter? Então, hoje eu tomo creatina, glutamina, whey, ômega, magnésio, vai me ajudando aí que é muita Melatonina, coisa. Melatonina, colágeno. Isso. Glutamina, falou? Glutamina. Glutamina. E tem um pool de aminoácidos que eu faço para ela, que é um monte de cápsula, mas com essa questão de longevidade, de antioxidante. Então, tudo isso para tentar manter também uma questão saudável, né? De anti-inflamatório e tudo mais. É isso. É isso. Foi difícil se adaptar a todos esses suplementos no começo? No começo ali eu tinha também a creatina ali no começo, tal, mas hoje eu já sinto falta quando eu não tomo, né? Que a diferença é muito grande. Eu no meu organismo assim, eu sinto muita diferença. A glutamina foi excelente para mim, que tinha questão intestinal, não era muito regular, então hoje assim estou um relógio e está tudo ótimo. Que bom. Estou bem contente com a suplementação. Com a suplementação, com a minha rotina, né? Perfeito. Esqueci de dizer que antes de dormir também tomo um chazinho. Ótimo. Eu acho que isso é importante, assim, definir sempre uma suplementação individual que faça sentido para a paciente, né? Bom, minha mãe, 60 anos, já está na menopausa, né? Menopausa, eu brinco nas palestras que eu dou para os pacientes que eu atendo, que a mulher tem duas situações. Ou ela chega na menopausa ou alguma coisa muito ruim aconteceu antes e ela não vai chegar. Então, felizmente, você chegou na menopausa, mas a gente sabe que é uma alteração fisiológica, alteração hormonal, que é uma cascata para a mulher, né? É uma gangorra de emoções. O que a menopausa te trouxe e o que você vê assim de impactos negativos que a menopausa trouxe para o teu corpo, para a tua mente, para a tua saúde? Em primeiro lugar, foi o cansaço que eu sentia muito. A insônia, né? E eu tinha aquele problema que suava muito. E com essa sudorese, eu tinha problema de vir ter umas feridinhas aqui. Alergias, né? E aí, depois a gente foi se adaptando com uma dosezinha aqui, uma dosezinha ali. E a gente chegou num denominador excelente. Hoje eu não sinto nada em relação à menopausa. No meu corpo eu ganhei uns quilinhos, que estou tentando correr atrás para eliminar. Já consegui uns 3 quilos. E acho o meu peso, eu gosto do meu peso, mas eu ainda quero perder mais um pouquinho para ficar ali tinindo. Exato. Mulher, né? Pode estar no corpo escultural, mas sempre quer perder um quilinho a mais, então tá tudo certo. É isso aí. E lembrar sempre que agora minha mãe também entende a diferença de perder peso e emagrecer, né? Você sabe? Você lembra? Ai. Bom, mas brincadeiras à parte, emagrecer ali, questão de perder gordura. Essa é a ideia, de manter a massa magra, de manter a suplementação. A minha mãe, ela tinha um impacto, principalmente quando trabalhava, né? Trabalhava no banco e tudo mais. Tinha uma rotina muito acelerada, que era um dos piores pilares, assim, que eu via na tua saúde, era o sono. E a gente, né, assim, falando, ela usava remédio controlado, usou por muito tempo, dificuldade no desmame de tirar esses remédios. Hoje a gente consegue controlar de forma, assim, muito leve, né? Um chá, uma dose baixa de melatonina, um aporte hormonal, que é o que a gente faz. O que controlar o teu sono, deixar o teu sono bonitinho, dormindo fácil, o que isso mudou na tua vida? Levantar às 4h30 da manhã para ir para academia, disposta e feliz. Perfeito. Acho que isso é o maior impacto, né? A Sim. qualidade da tua rotina após uma noite bem dormida. Ótimo, excelente. Uma outra perguntinha aqui, também vendo essa questão de diferença, a minha mãe teve que retirar o útero, né, por uns probleminhas aí de saúde, e depois de um tempo a gente fez essa reposição hormonal. Por alguma vez a questão foi o hormônio transdérmico, e há alguns ciclos ela já faz o implante hormonal, né? Eu coloco o implante hormonal nela com algumas questões tanto hormonais quanto não hormonais. O que o impacto da terapia hormonal também você viu de diferença na sua vida? Total. Mudança total. Eu adoro sair para dançar todo sábado, tenho pique, vou para academia, sou pessoa super ativa, não tenho problema nenhum. E mudou. Parece que eu virei jovem de novo. Que bom, que bom. Ou cabeças, planos. Sim, tudo.
aprendi a me valorizar, a me amar. Ótimo. Aprendi até a sair sozinha. Uhum. Tenho o prazer de hoje sair para jantar sozinha, para ir ao cinema sozinha. Sou feliz. Que bom. E como, assim, e a gente vê hoje que o impacto de uma mulher na menopausa, sem um ajuste hormonal, até saiu um trabalho pela Sociedade Americana de Ginecologia, mostrou que 1,8 bilhão de dólares são gastos com a mulher na menopausa em relação à baixa produtividade. Ou seja, a mulher, ela baixa a produtividade, ela baixa o seu expertise quando está trabalhando, porque tem essas alterações de cansaço, de alteração de foco, memória. Então, não é um mimimi, né? Realmente é uma alteração. E que bom que a gente conseguiu melhorar isso, até porque hoje a minha mãe também trabalha comigo nos bastidores. Então, se ela tivesse uma produtividade baixa, ela sabe que eu cobro. Então, assim, como é bom, né, ter todo esse arsenal cerebral aí que uma reposição hormonal ela vai gerar de impacto positivo. Que bom mesmo. Bom, para quem não sabe, a gente falou no começo do podcast, a gente faz aniversário junto, só que eu já dei trabalho, inclusive no útero, né? Então, assim... desde o começo. Então, assim, a nossa história começou de uma maneira um pouco... vamos falar, tenebrosa, um pouco difícil. A minha gravidez não foi das mais fáceis. Explica para as nossas ouvintes como foi a minha gravidez e como foi esse impacto de eu ter nascido no mesmo dia. Né? O que você estava fazendo, como que a bolsa estourou, porque foi surpresa, né? Foi parto normal. Foi. Então fala um pouquinho da nossa história. Então, a nossa história começou quando eu soube que estava grávida, né? Com um pequeno sangramento. Uhum. E a médica que eu ia na época disse para mim que era normal. Conversando com outra amiga que estava grávida também, ela disse: Carla, não é normal, eu vou dar o nome da minha médica, tu vai nela. Uhum. Aí eu fui na médica, cheguei na médica, ela só me fez uma pergunta: você tem condição, você tá de carro ou não? Aí eu falei: não, eu não tô de carro. Com quantas semanas, você lembra mais ou menos? Era primeiro trimestre. Comecinho. Aí ela disse: não, então tu vai ter que pegar um táxi e vai ficar de repouso. Você está com início de aborto. Eu fui para casa, não sabia, assim, muito triste, aquela agonia, assim, né? Disse, não pode estar acontecendo isso comigo, foi planejado, enfim, tal. Aí depois, fazendo os exames tal, a gente descobriu que o meu sangue é A negativo e do teu pai é A positivo. E aí veio aquela história, né? De todo mês fazer aquele exame do Combis indireto. Aquilo ali era um martírio para mim. Então, assim, foi 7 meses que eu fiquei de repouso. Engordei bastante. Teve uma época que a médica até suspeitou que poderia, de repente, ser gêmeos, porque tinha na família. E eu consegui, né, sempre pedindo a Deus para iluminar, que era uma pessoa assim que a gente já estava esperando, que foi planejado, né? Mas ao mesmo tempo assim, sempre tive muita ansiedade, né? Aí a gente até brincava, né, que quando o teu pai pegava o resultado do exame, se ele chegasse em casa assoviando, é porque o resultado tinha dado tudo certo e eu não precisava interromper a gravidez. Essa história eu não sabia. Foi assim. E aí no 8º e 9º mês eu voltei a trabalhar. Já estava tudo sob controle, mas sempre com aquela coisa. Quando chegar na maternidade, tem que avisar que o teu sangue é A negativo. Eu estava fazendo um bolo para o meu aniversário e uma janta, que eu ia receber umas primas lá do Rio Grande do Sul. Quando eu fui botar o bolo no forno, a minha bolsa arrebentou. Marinheiro de primeira viagem, a gente não esperou nada e se mandamos para a maternidade. O Arthur nasceu às 11... isso ainda era dia 15. O Arthur nasceu a meia hora. Meia hora da madrugada. Foi parto normal. Ninguém acreditava que era no dia do meu aniversário. Ficou em casa bolo, janta, tudo. Mas foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida, né? Lindo, também. Capricorniano. Capricorniano, natos. Então, primeiro, moral da história. Quando eu era dentro do útero, eu te engordei. Agora eu faço você emagrecer. Ainda bem, né? Tem que ter um retorno, né? Tô brincando, mas que bom. Que bom mesmo. Essa é uma história super linda e que a gente também conseguiu criar esse laço, criar esse vínculo, né?
não só de mãe e filho, para quem nos conhece, a gente sabe que a gente é muito amigo, Sim. se dá muito bem. Agora, um é funcionário do outro, trabalha para mim, trabalha para ela e tá tudo certo e a gente se dá muito bem. Então, eu acho que isso só foi uma cerejinha do bolo do início da nossa Isso. história, que é algo tão especial, tão único e que eu tenho muito prazer, né? Muito orgulho também. Eu também. Outro orgulho que a gente tem agora, que pela, né, a cegonha trouxe mais um presente pra gente, que agora a minha mãe não é só mãe, a minha mãe agora é vó, né? Então, um presente maravilhoso aí que Deus colocou no nosso caminho. Qual que é a diferença de ser mãe e ser vó? O que que o teu coração apita? Qual é a sensação de ser vó daquela coisa linda que é a Lorena? E o que você espera pra mais? Você tá esperando o meu? Como é que é? Então, a Nath deu esse presente pra gente, né? Uhum. Que foi uma... Nath e o Luiz. A Nath e o Luiz, né? Deram esse presente, essa dádiva pra gente, assim, que eu não tenho, assim, todo mundo dizia, quando for vó vai mudar. Uhum. Falar a verdade, eu nunca tive vontade de ser vó, assim, não era aquela coisa que tem algumas amigas que tem, né? Mas a partir do momento que eu soube que a gente ia ter esse serzinho, que ia ser uma menina, que seria a Lorena, foi uma mudança, assim, na nossa vida. É o que eu vejo, assim, eu achava que eu sabia o que era o amor com os meus filhos. Mas ter uma neta, o amor, assim, parece que triplica. A gente ri do nada. Ela faz um videozinho que a gente recebe. Às vezes eu me pego rindo sozinha. Uhum. Quando eu vejo, assim, que agora ela aprendeu a abraçar, né? Então, quando eu chego lá na casa dela, ela me dá aquele abraço gostoso, gostoso, assim, que fica apertado, de beijo. Então, ela está numa fase, assim, de muita novidade, de... Ela tá com 1 ano e 4 meses? 1 ano e 4. 4 meses. Hoje a gente recebeu um vídeo de ela na aula de música e no final ela, ei, com a mão para cima. Então, assim, ela é uma pessoa... É um amor mais leve, sem tanta preocupação, talvez. Com certeza, que eu também quero daqui a pouco, né? Vamos lá. Quem sabe daqui a pouco tá chegando. Tô esperando o teu e quero também, diz que vó deseduca, né? Eu quero tentar educar, mas também quero dar aquelas escapadinhas, Não, né? com certeza. Mas é uma sensação muito boa, ela veio só para agregar muito na nossa família. Mas eu queria entender essa sensação, né? O que é ser vó, né? O que é ser avó. Eu acho que ela veio mais para unir mais a nossa família ainda. Exato, assim. exato. Inclusive a tua relação com a Nath, né? Com a minha filha, com o vô, né? Com certeza. A gente conseguiu se aproximar um pouco. E tu como padrinho, né? Então, acho que foi uma coisa muito linda na nossa vida. Exato. Só agradecer. Amém. Uma das perguntas que eu sempre faço para minhas pacientes no final da consulta, que é uma pergunta meio subjetiva, mas eu falo assim, ó, fulana, depois que eu perguntei tudo de memória, sono, intestino e tudo mais, eu sempre falo assim, ó, se eu desse uma lâmpada do Aladim para você, com 3 pedidos em relação à tua saúde, o que você mudaria? E é isso que eu te pergunto agora, o que você mudaria? Coisas passíveis de mudança. Vamos lá. Eu não sei, eu tô tão feliz. Ai, que coisa boa. Eu tô tão feliz assim, talvez desacelerar um pouco no trabalho. Tá. A culpa é minha. Não. Viajar mais. Tá. Né? Já tô começando agora. E eu só quero continuar assim como eu tô. Perfeito. Fazer a minha academia, minhas caminhadas, ter prazer no que eu faço, gostar cada vez mais de mim, né? Que eu acho que isso é muito importante. E seguir a vida. Ótimo. Bom, quem assiste a gente é do 880. É mulher nova, mulher mais velha, mulher mãe, mulher que não tem filho, enfim. Se você fosse dar algumas dicas, 3 dicas para a mulher que está assistindo, de tudo que você passou na sua trajetória, trabalho, vida, relacionamento, 3 dicas que você daria para uma mulher que está assistindo você. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se valorize. Não é porque você, às vezes, tem o cabelo que não é o cabelo curto, a unha não está daquele jeito, mas se valorize. A gente tem que se amar, se dar valor.
às vezes é difícil a gente aprender isso, mas com o tempo a gente consegue. Eu consegui, você também consegue. Busque ajuda se precisar, tenha uma amiga para conversar, vá tomar café com uma amiga, caminhe sozinha, é importante. Se olhe no espelho e coloque uma música para dançar. Eu faço muito isso. Segunda dica, nunca tenha medo de pedir ajuda. Às vezes para um amigo, mas se tem uma família, hoje eu estou aqui com o Arthur, ele é o meu melhor amigo e eu tenho a minha filha, que é a minha melhor amiga. Às vezes eu converso com eles coisas que eu jamais pensei que um dia eu poderia conversar. Sobre tudo. Eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar nada nem para ele e nem para ela. E eu sigo muitos conselhos que eles me dão. Então não tenha vergonha de pedir ajuda para o próximo, de contar um segredo, de tirar uma dúvida. Eu já aprendi tanto com eles em relação a tudo. Às vezes até uma pergunta boba. Ai, qual é a minha senha? Todo mundo pega no pé. E não tenha vergonha de querer aprender mais. Não é pela idade, mas assim, tenha vontade de aprender alguma coisa sempre. E a terceira orientação que eu dou para vocês é marcar uma consulta com o Dr. Arthur. Pelo amor, vende meu peixe, por favor. É isso aí. Ele vai ajudar muito, muito vocês. Como ele me ajuda. Eu hoje estou com 60, né, como ele falou, e eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer. Que bom. Você, a Natália, a Lorena, a todo mundo. Que bom. O podcast é especial Dia das Mães, né? Então, a gente quer também que você dê um recado. Você como mãe, você como vó, né? Dê um recado para as mamães novas, para as mamães antigas, para as vovós. O que esse dia, né? O que esse mês, vamos falar um mês aí, o mês de maio, o que esse mês ele impacta na vida da mãe, o que impacta na vida de uma avó. Dá um conselho para essa mamãe aí. O conselho que eu dou é o seguinte, eu acho que todos os dias são nossos, né? Lá em casa a gente tem um costume de todo dia se falar. A gente tem grupo disso, grupo daquilo. Eu e ele e a Natália temos um grupo e a gente sempre conversa. Às vezes eu pergunto, oi, tá tudo bem? Tô vivo. Eu já fico feliz com essa resposta, né? E ela também. A gente está sempre conversando. A mãe, eu acho que é um vínculo que a gente tem que trazer o filho pra gente, né? Por mais que tenham problemas, que a gente está cansada, que a gente trabalha, mas aquilo ali é o nosso elo, né? Então, nunca tenha vergonha de dizer pro seu filho que você ama, que você está com saudade, que gostaria que ele estivesse ali. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente é o alicerce deles. Por mais que, às vezes, é cansativo de ficar dizendo, não faz assim. Eles esperam isso de nós. Né? Então, vamos orientar esses filhos, essas filhas, as netas, né? Porque a gente está aqui, a gente aprendeu, a gente tem a experiência. E eu nunca me canso, nunca. Eu sempre digo para eles que eu estou com saudade, que eu amo eles muito, muito, muito. E que eu, além de mãe, eu sou amiga deles, né? Que a gente está aqui para lutar com eles. Se o sonho é dele, é nosso. Até ele se formar foi uma luta muito grande, mas o sonho dele se tornou o nosso. A gente abraçou de todas as formas para ele conseguir, para a Natália conseguir a carreira que ela tem hoje. E vamos fazer isso com a Lorena. A Lorena vai ter a sorte de não ter só eu, não ter só o vô, vai ter o padrinho, vai ter a mãe, vai ter o pai. Eu acho que a família é a base de tudo, tá? Então vamos se abraçar, vamos se amar, vamos se beijar, que isso é muito importante. Essa é a dica que eu dou para vocês. Maravilha, linda dica. A gente cresceu assim, né? Se beijando, estando junto. Por isso que a gente criou esse vínculo tão forte, né? Eu acho que mais importante só do que mãe e filho é amiga e amigo. Isso aí. E para mim é muito honroso, né? Hoje eu tô aqui por causa de você, do meu pai, de toda a luta que vocês tiveram, trazendo todas as 1000 oportunidades que eu tive, talvez um pouquinho até mais que a Nath. Então, entender que hoje eu sou muito, muito orgulhoso do meu processo, orgulhoso do meu caminho, mas também da trajetória que vocês batalharam, né? Eu honro muito, né? Ser filho
tanto seu quanto do meu pai. Eu honro muito os pais que eu tenho e eu acho que isso só enobrece a nossa relação. Eu sou workaholic até dizer chega, né? Trabalho, gosto de trabalhar, tenho todas essas esferas do médico, do hospital, da palestra, da mentoria, do programa, do podcast. Então a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, mas já é muito rico, né? Eu já ganhei na Mega Sena, né? Já tenho essa herança tão linda que é a nossa relação. Então as pessoas me perguntam, você quer ter filho? Você não quer ter filho? Eu quero ter filho porque eu cresci num ambiente com muito amor, claro. Não é sempre, né? Sempre já teve briga, já teve isso, já teve... Mas, assim, eu cresci num ambiente de muito amor. Então, para mim, é necessário eu passar esse amor para uma outra pessoa, para um outro fruto que vai nascer em algum momento, porque eu não quero morrer com esse amor todo dentro de mim. Então, isso eu aprendi com vocês dois, com a Nath também. Então, esse é o nosso podcast especial Dia das Mães. Talvez não vai trazer tanto conhecimento científico, talvez não, mas vai trazer conhecimento de vida, conhecimento de amor, conhecimento de relação e que a nossa história, né, mãe e filho, amigo, amiga, inspire outras mães aí, outros filhos, porque a gente sempre fala eu te amo todo dia, a gente sempre fala que tá com saudade todo dia, se fala todo dia, mesmo que na correria, né, e entender esse processo. Então, esse podcast, a Érica, a equipe do programa fez questão de trazer para a gente simbolizar, né, e agradecer esse momento. E a gente é muito, muito, muito feliz, tanto eu, quanto a Érica, quanto vocês, de trazer as pessoas mais importantes da nossa vida, né, para vocês conseguirem compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro podcast especial Dia das Mães. Estou muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço. Passou o nervosismo, mulher? Passou tá quase com a mão tremenda aqui. Quero né? dizer para ti que a próxima aventura a gente já tá junto aí para... Então tá bom. Obrigado. Tanto esse quanto os outros podcasts a gente vai estar no nosso canal. Então entrem lá no YouTube, escreva Você Mais Mulher, que a gente vai estar esse podcast e todos os outros e o próximo podcast super, super especial, também vai ter uma surpresa e uma surpresinha, mas já estou falando demais, tá bom? Grande honra e orgulho. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Arthur. Dá um abraço na Érica. Pode eu deixar. agradeço. E estou muito feliz. Então tá bom. Dá um tchauzinho lá. Tchau. Beijo.